E ali a gente ficou, passando a noite inteira ali, chovendo muito, uma tempestade mesmo, tinha hora que vinha rajada de vento, a lancha chegou a beber água, né, que é quando entra água nela, de uma maneira perigosa assim, mas bancamos ali a noite toda, e em contato com a inteligência, e 2h30 da manhã os caras entraram em contato com a gente e falaram, os caras roubaram o banco em Cruzália, deve passar aí daqui a pouco. Como melhorado ali, aciona a lancha para ir embora. Quando aciona para ir embora, eu olho do outro lado do rio, vindo 2 barcos. Longe, cara. Aí eu cortei a lancha de novo, falei, cara, 2 barcos essa hora. Aí começamos a conversar ali na tripulação, né? Pô, vamos, não vamos. A gente fez uma abordagem bem arrojada, né? A mamba lancha muito veloz. E eu abordei o primeiro barco de trás. A gente fez uma abordagem bem arrojada, né? A mamba lancha muito veloz. E eu abordei o primeiro barco de trás. E ali, cara, a gente já começou a atirar nos caras. Né? Na hora que eles meteram a mão, a gente já começou a atirar. Os caras tomaram um tiro. Esse que tava tirando o fuzil, ele levantou, velho, pra dar. E aí ele desequilibrou e virou o barco, entendeu? Então, para você ver como é que uma ação tática ela pode mudar um cenário, né? Depois da operação que está contada no livro, os assaltos a banco na região noroeste do Paraná diminuíram 92%. Sim. E no Paraná todo 67%. Então a gente praticamente acabou com aquele problema crônico que tinha dos assaltos a banco. Então, voltaram agora, né? Há pouco tempo. Isso aí nós estamos falando de 2017. Eu chego na delegacia e tem um delegado, Dias, e eu falo para ele, né? Eu falo, e agora, Dias, qual que é a próxima missão? E ele simplesmente fala, ó, tá tendo as questões dos assaltos a banco, né? E surge ali uma conversa entre nós, que a gente tá tentando chegar a uma conclusão, se a gente tinha condições de trabalhar ou não, porque nossa equipe era muito pequena na região. E ali a gente... eu virei pro Dias e falei, né? Puxei uma frase ali do Ronald Reagan, né? Falei, ó, se não nós quem, se não hoje quando? E aí ele parou, ele falou, cara, vamos para cima deles. Com o que nós temos, vamos para cima deles. Então a história ela começa com essa decisão. E começamos, né? Fomos para cidades, a gente ia para cidades onde estava tendo esses assaltos. A primeira delas foi Terra Rica, uma cidadezinha pequena, pacata, do interior do Paraná. E aí nós chegamos nessa cidade no dia. Entramos ali começamos a observar o cenário. Primeiro aquilo me chocou, cara. Na época eu tinha 17 anos de polícia. Eu fiquei chocado quando eu vi o estado que a cidade estava. E entramos e aí começamos a buscar imagens, buscar tudo que a gente podia ali de provas, né? Eu junto com o Dias e com o Miranda, que é um antigão. O Miranda tem 35 anos de polícia, sabe tudo de polícia. Um cara é um arquivo vivo. E aí o Dias e o Miranda decidiram entrar numa sorveteria que tinha ali, que ficava bem próximo ao banco. E aí nós conhecemos uma família, cara, que era dono da sorveteria. Olha o que o cara fez. Ele saiu de São Paulo por conta da violência e foi morar... numa cidadezinha no interior? No interior. E aí ele chegou no interior e falou, não, porque ele não estava aguentando mais a violência de São Paulo na época. E aí chegou na cidadezinha do interior e passou por isso. A família já estava ali completamente destruída. Você vê que ele falava que já não estava conseguindo mais dormir, já tinha acontecido o evento há uns 2 ou 3 dias. A esposa estava mal, a filha com problemas também. E aí ele falou ali, né, tremendo assim, tudo, falou, vou vender e vou embora. Eu falei, cara, esses caras estão acabando com a vida dessas pessoas. E a gente começou a conhecer a realidade na época, o Novo Cangaço, né? Sim. E aí, quanto mais eu conhecia aquela realidade, mais eu fui criando um sentimento, assim, de revolta. Uma raiva mesmo que vai te dando desses camaradas, porque eles acabam com muita coisa. Por exemplo, você chega num comércio de uma cidade dessa, o comércio acaba, Glauber, porque essas cidades, elas vivem muito, por exemplo, de pensão. E as pessoas, em vez de receber pensão na cidade... eles começam a receber em outras cidades, porque os bancos fecham na cidade.
e aí eles vão receber a pensão em outra cidade, e lá mesmo eles já fazem as compras, e aí já voltam, e já gastaram dinheiro em outras cidades. Então aquela cidade ela vai minguando, né, na realidade. E aí nós começamos a acompanhar esses assaltos, e os caras faziam 2 assaltos por mês. 2 assaltos. Era antes do dia 5 e antes do dia 20. Antes do dia 5 e antes do dia 20. E o negócio foi desenvolvendo ali por quase um ano, e a gente não conseguiu evoluir. Não tinha muita evolução. Até que nós juntamos ali o Dias, né? Ele fez essa... Ele conversou com o pessoal do DIEP, da Secretaria de Segurança do Paraná, e os caras também estavam com uma ponta dessa quadrilha. E aí foi um negócio interessante, que cada um tinha um pouco de informação. Aí juntou a Polícia Federal e o DIEP, e a gente começou a trabalhar junto. E ficou estabelecido ali que o GEPON, nessa nossa unidade, era responsável pela parte operacional. Uma unidade bem pequenininha, nossa. Mas não é uma unidade realmente aguerrida e com um sentimento de propósito e uma coesão muito forte. Até que nós fomos buscando alguma coisa, mas não tinha nada, Glauber. Os caras realmente eram fantasma. Antes eles sumiam, assaltavam o banco e cada um tinha uma vida ali. Um mexia com roça, o outro tinha um comércio. Eram pessoas normais que... E aí de repente acontecia de novo. E não De repente conseguia acontecia de pegar e amarrar para poder fazer a operação. Exato. Até que o pessoal da inteligência, eles conseguiram definir que os caras estiveram numa cidade chamada Alvorada do Sul, depois de um evento em Pedrinhas Paulista. Eu peguei a viatura, fui para Pedrinhas Paulista, e lá encontrei um sargento Candela, um PM que estava quase aposentando. E aí o sargento olhou para mim assim, eu falei, cara, a gente não tá sabendo para onde esses caras vão, nada tá fazendo sentido. Ele falou, olha só, para onde eles foram aqui, cara, é o rio. Então não tem muita coisa que esses caras fazerem. Se eles fossem por outro lado, eles iam dar de cara com a rádio patrulha que vinha da outra cidade para dar apoio. Então eu acho que esses caras meteram o pé pelo rio. Aí nós começamos a, em Terra Rica, que foi a primeira cidade, já tinha uma caminhonete deles que tinha sido encontrada no rio, mas a gente achou que o cara perdeu a direção e caiu no rio. E aí começamos. Não, os caras podem ter ido pro rio. E aí São Paulo. Eles assaltavam São Paulo, passavam pro Paraná, ou Paraná e passava para São Paulo. E usavam o rio. Ali a Lagoa da Capivara, a região do Rio Paranapanema, divisa de São Paulo com o Paraná. E aí, cara, até que chegou um determinado momento, os caras sumiram de novo. Aí a inteligência, o pessoal da inteligência falou, ó, os caras devem assaltar. Os caras estão de novo alongado. Aí vão assaltar onde, cara? A gente não sabe aonde, mas eles apareceram um tempo atrás em tal lugar, vai que eles apareçam de novo, que era Alvorada do Sul. A gente pegou, isso aí foi 3 horas da tarde, mais ou menos. A nossa equipe de 4 policiais que a gente tinha para compor a Mamba Negra, que é a nossa embarcação, ela tinha baixado para 3, porque o Sidney tinha sido baleado no dia 9 de fevereiro do mesmo ano, de 2017. A gente foi fazer uma ação na cidade chamada Querência do Norte, ele tomou um tiro na perna na entrada. E aí nós ficamos com 3. Na hora eu lembrei do Martin, que é um delegado em Cascavel, e o Martin ele tinha sido aluno do curso de atirador designado marítimo, um curso que nós fizemos aqui pelo SAT da ANP. Aí, por exemplo, a Mamba Negra, a gente fala Mamba Negra, a lancha apreendida do contrabando. Sim. Né? Então a gente estava ali, como é que a gente fazia para operar com ela? Pegava pneu, jogava em cima do casco dela assim, pegava uma cadeira e amarrava em cima do pneu, entendeu? Uma cadeira sem perna. Para dar um abrigo. Para poder ter um lugar para sentar. Ah, para sentar? Né? Ah, tá. Senão não tinha banco. Sim. Ela não tinha tanque. Tanque era o galão de combustível mesmo. O Calixto ficava sentado em cima dos tanques com almofada. Então, E eu falei raiz, né? Literalmente raiz, né? Literalmente raiz. Quem puder ver os vídeos, né, vai ver ali que a lancha é casca. Sim. E aí nós saímos, né, da delegacia. Quando a gente estava prestes a sair da delegacia, o tempo virou, chuva, e aí começou a tempestade até a gente chegar no local. Colocamos a lancha na água em Porecatuca. E o legal foi assim, quando nós chegamos em Porecatu, falando assim, vamos colocar essa lancha na água onde? A gente falou, cara, não tem a mínima ideia, velho. Aí eu fui olhando no aplicativo do celular e vi um condomínio fechado. Pô, vamos partir pro condomínio fechado.
Aí até o colega que tava do lado falou, cara, agora o cara não vai deixar a gente entrar, vamos chegar no condomínio fechado essa hora. Eu falei, meu irmão, é só não se identificar. É só não falar que é polícia. Só para ali na frente e manda abrir o portão. Que os caras vão ficar com medo, e não vão perguntar nada. Paramos a viatura, olhei pro cara e falei, a gente quer entrar. Ele, puf, abriu o portão e a gente entrou. Não teve. Se você fala que é polícia, fica aquela enrolação ali na hora. Ele abriu o portão, a gente entrou, colocou a lancha. Aí o pessoal que veio de apoio saiu, já foi embora. E a gente só usou, na realidade, a gente só usou a rampa do local, né? Na hora de entrar, eu falei, eu quero usar a rampa. Aí a gente foi lá, usou a rampa e saiu. Deu problema, pane zero. E pra gente foi bom também que a gente entrou sem os caras saberem que tinha polícia na região. Porque ele já ia monitorar, né? Se você vem por água, tem uns olheiros, tem tudo, já chama atenção, se né? você já fala ali, já vira, né, velho? Já todo mundo, a polícia entrou na água essa hora, pô, vai dar, né? E aí nós colocamos o barco na água, uma chuva, e tocamos navegamos ali até uma baía, né, dessa Lagoa da Capivara. E ali a gente ficou, passando a noite inteira ali, chovendo muito, uma tempestade mesmo, tinha hora que vinha rajada de vento, a lancha chegou a beber água, né, que é quando entra água nela, de uma maneira perigosa assim, mas bancamos ali a noite toda, e em contato com a inteligência, e 2h30 da manhã os caras entraram em contato com a gente e falaram, os caras roubaram o banco em Cruzália, deve passar aí daqui a pouco. Aí, pô, imagina o pico de tensão, né, cara, de adrenalina, né, vai lá pra cima, e a gente faz as contas, vê no mapa Cruzália e tal, pô, os caras vão passar aqui daqui 2h30. E fica, espera, e olha barco e vê, mas não tinha ninguém na água, cara. E aí, quando foi passando o tempo, e aí a gente foi, aquela adrenalina inicial foi se transformando em frustração, né? Porque eles não vinham, e a gente falou, cara, deu errado, os caras foram para outro lugar. Quando deu 7h15 da manhã, o pessoal da inteligência desmobilizou a gente, falou, ó, pode retornar, que os caras, né, eles já devem ter ido para outro lugar, porque não tem sentido eles estarem parados. Pelo tempo, né? Já era para ter passado. Aí eu faço um vídeo ali, zoando, né, cara? Aquele vídeo de polícia que tá na merda ali, que dá risada de tudo, né, velho? A gente faz um videozinho de zoação, que tá no livro também. Aí, como melhorado ali, aciona a lancha para ir embora. Quando aciona para ir embora, eu olho do outro lado do rio, vindo 2 barcos. Longe, cara. Aí eu cortei a lancha de novo, falei, cara, 2 barcos essa hora. Aí começamos a conversar ali na tripulação, né? Pô, vamos, não vamos. Aí tinha gente que falava, pô, não vamos porque esse lugar aqui foi bom, a gente pega eles na próxima, porque eles ali devem ser pescador. Eu falei, pô, mas pescador com um tempo desse, velho? Pescador não sai pra pescar com um tempo desse. E ficou ali aquela discussão. Aí, vambora. Cara, na hora de ir embora, eu pensei mais uma vez, velho, vamos lá. A gente já tá aqui, se queimar, queimou. Queimar que a gente fala é quando queima o local ali, né? Assim. E aí nós fomos, velho. A gente fez uma abordagem bem arrojada, né? A Mamba Lancha muito veloz. E eu abordei o primeiro barco de trás, a gente abordou pela direita, eu fiquei próximo do barco de trás. Cara, aí que tá. Quando eu olhei os caras do barco da frente, eu falei, são os caras, velho. Porque o jeito que o cara te olha não deixa dúvida nenhuma. Você sabe, a tal da cara do vagabundo, né, cara? O cara que quer te matar, né? Sim. E aí nós encostamos ali no barco lado a lado. E aí foi tudo muito rápido. Eu tento contar, mas aquele negócio da percepção, né, velho? A percepção cada um do barco ali teve uma percepção, porque... Exato. Né? O que eu vi, assim, foi o piloto, olhou pra gente, que a gente conseguiu chegar sem ele ver, né? Tinha um cara que viu um pouco antes, e aí eu vi pela expressão do camarada, que é outra expressão também, que você não tem dúvida que o cara quer te matar, e aí eu já olhei e vi um balde, tipo aqueles baldes de cloro, sabe, de piscina, com um colete balístico em cima, né, cara? Aí eu não entendi nada, que eu falei, porra, o colete balístico em cima. Aí aquele cara que tava me olhando, cara, ele pega um fuzil que tava no chão do barco, assim. Cara, a hora que ele levanta o fuzil, velho, mas foi tudo muito rápido. Ele levantou o fuzil, tirou aquele protetor balístico, colete balístico, sim, né, de cima, e já meteu a mão aí a hora que tirou
eu já vi dentro um monte de pistola. Eles enfiaram as pistolas tudo ali por conta da chuva. E ali, cara, a gente já começou a atirar nos caras, né? Na hora que eles meteram a mão, a gente já começou a atirar. Os caras tomaram um tiro, esse que tava tirando o fuzil, ele levantou, velho, pra dar. E aí ele desequilibrou e virou o barco, entendeu? Aí o barco dos caras virou. A hora que ele tomou, ele... Nervosismo ali, né? Foi surpreendido. Foi surpreendido e foi levantar pra atirar. Aí desequilibrou, o barco caiu. Os caras foram tomando tiro também, foram tudo, acho que pra um lado do barco ali, o barco virou. A hora que eu olhei pro outro barco, os caras já tinham ido pra terra, e assim, tipo a enseada que tinha na nossa frente, eles fizeram a curva direita e entraram com o barco assim, nessa enseada, e eu já olhei os caras correndo, cara. Aí eu acelerei a lancha, né, velho? E a gente entra, fiz uma curva também, e a gente passa pelos caras. A hora que a gente tá chegando que eu jogo pra cima pra gente desembarcar, os caras atirando na gente ensandecidamente, assim, velho. Aí eu falei, pô, fudeu, né, velho? Se for pra cima desse jeito aqui, os caras vão matar todo mundo. Aí eu joguei a lancha pra direita e aí passei por eles. Aí eles tentando acertar, mas aí a lancha já não tava indo de encontro pra eles. Na sequência, eu olhando pro lado, eu vi uma entrada do rio, cara, ao lado de onde eles estavam. Uma entrada da lagoa, né? E aí essa entrada da lagoa foi a nossa chave. Eu falei, pô... E aí eles estavam correndo já, né? Que eles já tinham atirado, a gente já tinha passado. E aí eu jogo a lancha pela esquerda de novo. Eu viro ela pra esquerda e acelero. Eu não acelerei, eles não perceberam. Eles perceberam quando eu passei por eles. E ali tem um diálogo que é bem interessante, principalmente a expressão facial, né? Tinha o Fábio que tava no barco, né, cara? E o barco, o barco não tinha nada dentro, né, velho? Não tem nada pra você segurar, assim. E aí eu falo pra eles assim, rapaziada, segura. O Fábio, ele olhou pra mim, cara, com expressão, tipo assim, eu li o que ele tava querendo, ele falou, segura onde, porra? Não tem onde segurar, velho. E aí a gente entrou ali a 110 por hora, eu só levantei o motor e a gente subiu, porque não dava pra tirar o motor. Não dava pra parar e fazer uma abordagem. E aí, cara, quando a gente faz isso, os caras já estavam atirando na gente. Novamente. E aí foi muito tiro. Só nessa segunda saraivada aí, só com um fuzil deles, que era um SCAR 5.56, foram mais de 70 tiros. E é interessante que tem um pescador, que ele tava num pierzinho atrás de nós. Ele ficou nós ficamos entre ele e os caras. Então os tiros dos caras pegaram muito perto dele, sabe? É uma das testemunhas do incidente, né? do evento. E aí nós precisávamos sair da embarcação, tomando muito tiro. Zero abrigo? Não tinha. A embarcação zero abrigo. E aí eu falei, pô, cobertura de fogo, né, velho? Aí eu virei para pegar o meu fuzil. Meu fuzil ele fica clipado atrás do banco do piloto, que eu chamo ele de bebezão, né, que é um HK-417. E aí eu virei para pegar, tava a rapaziada toda atirando, os 3 fuzis, só que o meu ele tinha rajada, né, cara? Um fuzil com rajada. Aí, ó, outra coisa interessante, assim, que a hora que eu virei para pegar, cara, e os tiros passando, né? Aí eu falei, puta, que morte mais escrota, cara. Como é que vão explicar eu ter tomado um tiro na bunda, né, velho? A minha preocupação ali naquele momento, Glauber, foi de ter, tipo, vai morrer todo mundo. Como é que eu vou tomar um tiro na bunda aqui, cara? Vai parecer que eu saí correndo, né? Sim. Aí pego o fuzil, aí eu virei. Eu joguei em rajada, e aí aí eu comecei as rajadas. Quando eu começo as rajadas, a gente sincronizou a saída. Aí eu falei pro Calixto e pro Martin, vai, e rajada. Os dois saíram e a gente começou a fazer uma manobra, né, que é fogo em movimento. Eles começaram a avançar por um flanco, e aí, a hora que o Calixto saiu da lancha, velho, pegou um tiro onde ele tava, assim, dos caras. Foi coisa de segundo, de frações de segundo ali. E ali a gente começou a ir pra cima dos caras e pegou os caras, né? Tinha mais 2 ali atirando. Um terceiro que tava nesse segundo barco fugiu, né? Meteu o pé e depois ele foi preso. Então esse foi o evento. A gente conseguiu pegar eles. E depois de 6 meses mais ou menos foi deflagrada a Operação Miguelito. O restante da quadrilha todo foi preso e... A gente praticamente zerou essa... Mas ainda nesse evento aí, cara, aí eu te escutei, não quis te interromper, né? Deixa eu tentar fazer um apanhado disso tudo. Uma embarcação, né? Dificuldade de tu abordar 2, né?
vocês por minuto, vocês podiam ter saído, né? Que a informação chegou falando, pô, possivelmente os caras não vão passar nessa rota aí. E aí, porra, em questão de minuto, vocês conseguem se manter ainda na operação para poder fazer a abordagem, ganhar o combate. E essa dificuldade, né, de abordar em embarcação, recebendo tiro pra cacete. Exato, né, assim, meu irmão. É um outro tipo de situação, assim, né? A gente escuta muito, a gente vê muita operação urbana, né, na comunidade, Rio de Janeiro, ou então alguma ação do COT e tal, mas assim, ali nesse ambiente, né, de embarcação, sem ter muita informação, sem ter certeza, foi uma aposta da equipe, né? Foi. De esperar que os caras fossem passar por ali. Foi, na realidade, um compromisso, Globo. A gente fala essas coisas, né? Às vezes a rapaziada pode achar que é exagero ou que é... Mas não é um compromisso com a sociedade mesmo. A gente sabia que a gente era a última linha de defesa. Que depois da gente eram cidades que iam... E eu tinha conversado com muitas pessoas, entendeu? Tem a senhora que no prédio da Justiça Federal, que estava todo... que tinha tomado tiro em Porecatu, a senhora que falou para mim, pega esses caras, que falou para outros colegas. Então tem uma questão pessoal, a gente vê aquelas pessoas que estavam ali passando, que estavam sofrendo na mão desses caras. Então Sim. Teve muito disso. A operação foi muito compromisso de todos, né? Eu tô falando assim, nada teria acontecido se não fosse a cadeia toda Sim. de pessoas que estavam envolvidas ali, que tinham... Tanto que no livro, né, cara, eu falo assim, o grande responsável por tudo isso aí foi o chefe da delegacia à época, que é o Ronaldo Góes Carré, que é o cara que bancou mesmo você manter uma operação dessa numa delegacia de ponta. Né? Porque você como chefe, cara, e eu passei um tempo como ocupei um cargo de gestão. Você sabe a responsabilidade e a batata quente que fica ali, né, irmão? Exatamente. Se desse errado... com certeza ele ia ter problemas, assim, Sim. porque não falta gente para tacar pedra, né? Você sabe bem disso. Sim. Então foi uma decisão, assim, compromisso. A gente falou, nós vamos porque se a gente for, ninguém vai, cara. E aí, assim, tem muita coisa que eu falo no livro que é minha crença, entendeu? Que os recursos, né, cara, eles têm que estar mais próximos da ponta, né? Mas justamente porque a gente já passou isso, a gente precisava de um fuzil de precisão, não tinha, a gente precisava de um equipamento diferenciado, não tinha, a gente precisava de uma lancha blindada, não tinha, era uma carência, não tinha comunicações. Então a gente vê que tem essa carência, né? Aí depois disso aí tudo, a gente acabou trazendo para o nível estratégico, né? Quando a gente veio trabalhar em Brasília, justamente para poder prover as pessoas que estão nas pontas, mas estão nas pontas mesmo, que estão lá trabalhando no dia a dia. Sim. Com esses recursos que são essenciais. Né, e que sem isso não tem como você combater, né, esse mal aí, porque como tu falou, cara, tu não sabia qual seria a cidade que seria atacada. Além de não saber qual seria a cidade que seria atacada, tu não sabia qual seria exatamente a rota de fuga, e na rota de fuga dos caras, vocês não tinham os equipamentos apropriados para poder operar ali e ter mais chance de êxito, né? Ser mais assertivo.